Bom dia. É, Hoje eu vou falar mais sobre adoecimento mental, mas de outra perspectiva, que é a perspectiva do pensamento e do corpo. Para isso, né, eu vou tomar como exemplo ah, uma coisa que todo mundo conhece, que é o período onde a gente vai para a escola, né? O que acontece na escola, né? Nessa instituição, né, que é a escola. As pessoas entram, né? As crianças entram e elas têm que participar de uma forma de ser específica da escola. Então, quer dizer, ela tem que chegar, ela tem que sentar, ela tem que se comportar de uma determinada forma, né? A forma adequada a se estar numa escola. Mas não só da parte do comportamento, né? Que seria a parte que envolve o corpo, né? Que a pessoa tem que se mover de determinadas formas, ela tem que agir corporalmente de uma determinada forma dentro daquilo que se espera da escola. Ela também tem que direcionar sua atenção a certas atividades, né? Então, quer dizer, assim, sem fazer nenhuma avaliação ainda sobre se isso é bom ou não para a pessoa, só para a gente perceber como que a nossa mente e o nosso corpo mudam, se modificam de acordo com o que nós estamos fazendo, né? Por exemplo, na escola, você, além de se portar de uma determinada forma, você tem que se portar internamente de uma determinada forma também. Quer dizer, você tem que prestar atenção no que está sendo dito, ou seja, a sua consciência, né? Ela assume uma forma, né? Que é uma forma também adequada a se estar na escola. São regimes, né? De percepção. Ou seja, a gente tem que perceber as coisas certas, né? Usar a nossa força, a nossa energia para pensar certas coisas, né? Que são as matérias, né? O que está sendo ensinado, o que o professor está falando. Bem, então eu estou usando isso só de exemplo para a gente perceber o quanto a nossa mente e o nosso corpo são influenciados pelo ambiente que a gente vive. Seja no trabalho, né? Vamos passar da escola para o trabalho. A gente tem que usar o nosso corpo e a nossa mente de determinada forma. Mas será que essas formas, né, que nós estamos sendo, que nós estamos nos colocando para agir, né, para assumir, o que será que elas estão produzindo, né? Porque geralmente a gente faz as coisas, mas nem percebe como elas estão acontecendo e o que elas estão produzindo em nós, né? A gente vai trabalhar, né? E às vezes a gente sente assim alguma coisa que está sendo produzida na medida que a gente vai constantemente ao trabalho e age da mesma forma, né? E isso vai produzindo lentamente alguma coisa no corpo, né? E aí depois, quando a coisa piora, que a gente percebe, né? Da mesma forma o pensamento, a gente está acostumado a pensar só certas coisas, né? A usar a nossa mente, né? Usar a nossa cabeça para somente agir de determinadas formas, né? Então a gente vai entrando num, num modelo, né? Onde a gente vai repetindo as coisas sem perceber o que a gente está fazendo. E aí a gente adoece e não percebe que as coisas que estão adoecendo a gente estão na própria maneira como a gente usa, né? O nosso pensamento, né? E o nosso corpo no cotidiano. Então, quer dizer, a gente continua fazendo sempre as mesmas coisas, pensando sempre as mesmas coisas, da mesma forma, né? A gente fecha a nossa percepção para somente um aspecto, né? Uma atividade,
E esse fechamento, né, vai também produzindo adoecimento, né? Porque a gente se fecha, né? Fecha para uma coisa só. E se a gente não perceber o que que é essa coisa, né, acaba que muitas vezes essas coisas estão produzindo adoecimento e a gente nem está percebendo que é isso, né? E a gente está procurando assim, alguma coisa que seja, né, alguma resposta, mas a resposta está na maneira como a gente age, no que a gente faz. Isso quer dizer que a gente tenha que parar de fazer o que a gente está fazendo? Talvez sim, talvez não, né? Mas o que eu estou querendo colocar aqui é que é importante a gente perceber no presente, né? Porque a gente tem essa capacidade de voltar o nosso olhar para o que está acontecendo na nossa vida agora, né? Para a gente perceber como que a gente está usando o nosso pensamento, né? E o nosso corpo e o que está sendo resultado disso, né? Da mesma forma que uma pessoa, quando coloca o dedo na tomada, toma um choque, a gente, quando a gente entra em contato com alguma coisa, a gente também é afetado, né? E às vezes pode ser que esses afetos que estejam sendo despertados estejam adoecendo, né? Então quer dizer que seria interessante a gente, nesse caso, mudar a nossa maneira de agir em relação a alguma coisa que está produzindo alguma coisa que está nos enfraquecendo, né? Então, isso é também um outro aspecto da esquizoanálise, né, dessa terapia que eu estou falando aqui nesse perfil, que é uma terapia voltada para a gente perceber o que as coisas que nós estamos fazendo estão gerando para nós no presente. Porque quando a gente percebe como as coisas estão acontecendo, a partir do que a gente está fazendo e a partir do que a gente está pensando, a gente consegue desenvolver outras formas, né, de pensar e de agir em relação a alguma coisa. Isso faz com que a gente consiga romper com o que concretamente está gerando adoecimento na nossa vida, né? Que o que gera adoecimento na nossa vida são as coisas que a gente mesmo faz, né? É a maneira como a gente sai para trabalhar, é a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, o que que a gente pensa a partir disso, né? Quando a gente fica fixo em uma forma só de ser e essa forma, né, está produzindo adoecimento, né? É interessante a gente desenvolver outras formas, né? Mas a gente só consegue desenvolver outras formas quando a gente percebe bem qual está sendo o retorno das coisas, né? Para a gente, a partir do modo como a gente age. Sem identificar isso, a gente vai ficar sempre pensando, vai ficar sempre sem saber de onde está vindo, né, o adoecimento, né, o que está fazendo a gente sofrer. Por isso a esquizoanálise é uma abordagem que pensa de modo imediato como a gente pode começar já a perceber o que está provocando adoecimento e começar já a produzir alguma mudança, né? Sempre imediatamente, né? Por exemplo, nesse momento, quem está me assistindo pode começar a perceber mais qual está sendo o retorno do que está fazendo, né? O que é o retorno, né? O retorno é da mesma forma que alguém bota o dedo na tomada e toma um choque. A gente, na medida que a gente age de determinada forma, a gente recebe alguma coisa, né? Não é de uma forma assim moralista que eu estou falando, que a gente tem o nosso castigo, né? Eu estou falando que concretamente a gente faz alguma coisa e aquilo retorna para a gente como se fosse o efeito do que a gente está fazendo, né? Não é nada assim místico, né? Que uma vingança da natureza, não. É só a gente recebendo o que a gente recebendo o resultado daquilo que a gente faz, né?
Isso é importante perceber porque a gente toma de novo, né, nas próprias mãos, a capacidade da gente mudar, né? Porque quando a gente não identifica isso, a gente fica assim pensando como que a gente pode mudar, mas nunca a gente se implica, né, no que está acontecendo na nossa vida, né? Mas para finalizar, né, também tão pouco a esquizoanálise é uma abordagem que coloca que a gente deva se adaptar a uma forma correta de ser. Não, não, a questão não é essa, né? A questão é desenvolver uma forma baseada no retorno e na potência. Quer dizer, as coisas que retornam e geram potência, a gente assume como práticas, né? Mas não como uma prática assim que vai definir para a gente ser de uma única forma, mas é para a gente ter sempre a percepção da potência e do que está gerando potência para a vida, né? E força. Então, a esquizoanálise ela é uma terapia que funciona assim, né? Baseado nessas coisas, né? E acho que por hoje eu fico por aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida, né? Pode entrar em contato, né? Obrigado.